Olá, eu sou a professora Anny Moraes, estou dando o curso Técnicas de Comunicação Humanizada e a visita domiciliar no Bolsa Família. Estamos na nossa aula 7. Vamos ver o que nós vamos trabalhar nessa aula? Então, nessa aula 7, a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos da aula, vamos tratar sobre comunicação não violenta, vamos trazer um pouco de conceito sobre isso, falar um pouquinho, dar alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos para que vocês possam observar como se dá, como pode se dar, a partir da linguagem da comunicação, essa comunicação não violenta, tá? Então, a gente precisa que a comunicação seja não violenta. Então, a gente precisa que essa comunicação seja humanizada. Essa comunicação, ela tem que ser dialógica, conciliadora, colaborativa. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre o que é uma comunicação não violenta, tá? E aí, os exemplos negativos seriam exemplos de comunicação violenta, que a gente precisa observar, seja na linguagem verbal, seja na não verbal, na linguagem corporal, gestual, facial. Então, como não usar essa comunicação violenta e conflituosa. Então, a gente viu numa aula anterior a teoria da polidez, como ser polido, respeitar o outro, respeitar os valores do outro, o corpo do outro, o território do outro, aquele território que significa os valores do outro, suas crenças, seus costumes, sua identidade, sua forma de ser. Então, a gente precisa respeitar a forma de existir do outro. Então, tudo isso que a gente viu e tem visto ao longo dessas aulas é para pensar sobre técnicas de comunicação humanizada, não violenta. E, obviamente, que o nosso foco é nesse trabalho com o programa Bolsa Família. Mas são técnicas e são questões, reflexões para vocês levarem para a vida de vocês. Tá? Então, a gente vai ver exemplos negativos, positivos. Vamos falar sobre comunicação humanizada, o conceito, o que é, e refletir, tá? Nessa comunicação humanizada, em um país diverso, os reflexos disso, em um país tão diverso como o nosso. Então, vamos juntos. Então, os objetivos da aula 7. Apresentar o conceito de comunicação não violenta e sua importância social. Apresentar exemplos de uso de comunicação violenta e exemplos contrários. Tá? Então, a ideia é fazer esse contraponto, que vocês vejam cenas e frases, enfim, de comunicação violenta e como a gente transforma isso para usar uma comunicação não violenta, uma comunicação humanizada. Apresentar conceito de comunicação humanizada e seus efeitos práticos. Então, esses são os objetivos dessa nossa aula 7. Então, o que seria essa comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta, que tem como sigla CNV, é um modelo de comunicação elaborado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Então, o objetivo da comunicação não violenta é desenvolver, pensar num diálogo, numa comunicação que seja empática e efetiva. Então, o que significa empática? Significa uma comunicação que está observando o outro, em que você, emissor, que vai se comunicar com uma outra pessoa, você se coloque no lugar desse outro. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, porque o outro não sou eu. Se o outro não sou eu, o outro tem um modo de existir, um modo de viver, de ser. E esse modo de ser do outro pode não necessariamente ser o modo de ser que eu acho que é o melhor modo de ser. Mas eu sou eu, o outro é o outro. E eu preciso considerar sempre o outro e respeitá-lo. Então, empatia pelo outro e uma comunicação efetiva, um diálogo efetivo. Que significa o quê? Lembra que a gente viu em uma outra aula a questão da intenção? Qual é a intenção que eu tenho com a comunicação? Então, a minha intenção é X. Tá? Então, eu estou aqui e a minha intenção com vocês é apresentar informações, ideias, conceitos, levar vocês a reflexões. Esse é o meu objetivo com essa comunicação. Para que eu consiga, eu efetive isso, eu preciso pensar
qual a melhor linguagem a usar, como usar, considerar vocês, o tempo de vocês, a vida de vocês, pensar que esse tempinho que vocês estão comigo precisa ser um tempinho para reflexão, para provocações, para que vocês possam pensar na realidade de vocês, na profissão de vocês, na vida de vocês, na comunicação que vocês estabelecem com o mundo. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer com base num diálogo que seja empático, que eu considere vocês e seja efetivo, que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, sempre baseado na empatia, na escuta ativa. A gente viu em outra aula que essa escuta ativa é muito importante. É você ouvir o outro, olhar para o outro quando ele está falando com você. É você não tentar adivinhar o que ele está dizendo, não interromper. Então, escutar o outro. Tá? E ao mesmo tempo, quando você escuta o outro, se o outro não entende algo que você quer, ou algo que você pergunta, ou algo que, enfim, é importante que você se interesse pelo que o outro está dizendo, que você tente falar com outras palavras, ou usar palavras que não vão gerar o conflito, mas pelo contrário, que vão almejar a colaboração, que vão almejar a solução, e não apenas a briga, o conflito. Então, isso é muito importante de se pensar, tá? E na expressão autêntica de sentimentos e necessidades. Então, a comunicação não violenta, ela abre também para que você, o sujeito, ele expresse questões de sentimento, afetos, necessidades de uma forma ok. Porque eu acho que a gente tem na nossa sociedade uma questão muito difícil quando nós estamos em em relacionamento amoroso. Então você com seu marido, sua esposa, enfim, ou com os filhos. Então, como você se comunica com os seus familiares, querendo expressar seus sentimentos, o que você não está gostando, o que você gostaria que fosse diferente, o que você de uma forma não violenta. Porque o que acaba acontecendo muito é uma comunicação violenta. É ser autoritário, é exigir, é mandar, enfim, brigar, falar palavras, né, que não deveriam ser ditas porque são agressivas, são violentas e que só vão levar ao conflito. Então eu posso dizer a mesma coisa sem precisar ser violenta. Então eu dei um exemplo, né, se vocês lembram do exemplo que eu dei em uma outra aula, falando sobre como usar uma comunicação não violenta para conseguir para conseguir dizer para o outro que algo te incomoda. Então eu lembro que era da toalha molhada na cama. Então se eu chego e digo, caramba, nossa, que saco, você fica deixando nossa toalha molhada o tempo inteiro na cama, eu já falei 1000 vezes. Essa linguagem, que vai ser corporal, vai ser facial e que vai ser verbal, violenta, ela vai gerar o conflito, a mágoa, outros sentimentos que não são positivos. Então você pode dizer, fulana ou fulano, olha, a toalha está aqui em cima da cama. É importante para mim que você coloque a toalha lá no banheiro, não deixe a toalha molhada na cama. Então você pode, por favor, fazer isso? Estou dizendo para você que é algo que é importante para mim. Então é importante que você faça isso. Então, quando a gente se coloca, então a gente diz isso é importante para mim, talvez eu atacar o outro, você é isso, você é aquilo. Fulano, é importante para mim que você não fale desse jeito comigo, ou que você não coloque a toalha em cima da cama, que você lave a louça depois da janta, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então nos nossos acordos, você fica com a louça, eu fico com lavar o banheiro, um exemplo. Então isso pode ser feito, isso é importante para mim. Então é dizer o que é importante para você e sem o conflito, sem gerar toda essa comunicação violenta. Então você pode dizer a mesma coisa, mas sem ser violento. Tá? E isso vai fazer com que vai ser mais fácil você conseguir chegar num ponto que você quer, dizendo para o outro que aquilo que ele está fazendo está te incomodando, mas de uma forma ok, do que a briga em si. A briga te desgasta o outro, desgasta a relação.
Então é muito importante mensurar, pensar sobre isso. Então a gente tem alguns estudos, né, e alguns estudiosos importantes que trabalham com o conceito de comunicação não violenta, como o próprio Marshall, né? Então ele tem livro, né, Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, porque a gente está aqui com o nosso foco na profissão, mas vocês podem perceber que o tempo inteiro eu estou trazendo exemplos pessoais. Por quê? Porque essas questões que a gente está vendo aqui, isso serve e muito para vocês pensarem nas relações que vocês têm com filho, com familiar, com amigo, né? Não só no trabalho, não só com as pessoas com quem vocês vão precisar trabalhar, mas na vida pessoal também, tá? Então é importante refletir sobre. A gente tem o Dominique Barthet, que também é um teórico, né, brasileiro que vai falar sobre a comunicação não violenta. O Marshall, ele tem um outro aqui, né, tem a imagem para vocês, Vivendo a Comunicação Não Violenta. Então ele vai direcionar os estudos dele para pensar muito sobre isso, então acho bem interessante apontar isso para vocês. Os benefícios de uma comunicação não violenta. Então, melhorar o entendimento. Então, a gente melhora a compreensão. Porque quando a gente só briga e a comunicação violenta, é muito comum que as partes não se entendam, tá? Que se magoem. E aí que você não vai querer mesmo entender o outro, porque você vai estar com raiva do outro. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o interesse pelo outro vai morrendo, vai acabando quando os diálogos não são colocados de forma não violenta, de forma, né, que está considerando o outro. Então é importante pensar sobre isso, porque se você quer manter aquela relação e manter aquela relação de forma saudável, é importante que você consiga negociar com o outro, conversar com o outro, se entender com o outro. E se entender com o outro significa escuta ativa, atenção ao outro, ao que o outro precisa, as necessidades do outro, para poder tentar casar com as suas necessidades, com os seus desejos. Então, quando a gente se relaciona com outra pessoa ela é outra pessoa, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Então, se ela é uma outra pessoa, ela não sente como eu, ela não quer as mesmas coisas que eu. Então, forçar o outro a fazer alguma coisa que eu quero, isso é algo complexo, eu acho que isso precisa ser negociado. Então, olha, fulaninho, hoje eu queria fazer isso, eu sei que você se planejou para assistir ao jogo X, mas era muito importante que a gente fosse ao cinema ou fizesse uma outra coisa, importante para mim. Tem como a gente negociar? Aí o outro pode dizer assim, olha, esse jogo de hoje é importantíssimo para mim, não dá, mas eu amanhã posso deixar de ver o outro jogo e ir com você ao cinema. Isso é negociar, tentando atingir o entendimento e não brigar, gritar, ser autoritário, usar de uma comunicação violenta para você tentar conseguir o que você quer. Então hoje a gente fala muito de assédio, por exemplo, no trabalho, assédio moral, porque não se espera mais e não se quer mais chefes, gestores, líderes que sejam violentos, que achem que a partir da violência eles vão conseguir alguma coisa, que nos pressionando, nos colocando medo, que eles vão conseguir. Então eles podem até conseguir no medo, porque a gente quer nosso emprego, a gente quer manter o nosso dinheirinho para pagar nossas contas, e a gente acaba ficando pelo medo. Mas isso já está tomando uma proporção tão grande que as próprias empresas não querem mais gestores que atuem e ajam dessa forma. Então tem denúncia, tem um monte de fatores que vêm levando com que essa forma de gerenciar um negócio, ou enfim, de ser um gestor, ser um chefe, tem mudado, tá? Então é muito importante a gente pensar isso, e pensar nisso com os nossos filhos, né? Então a gente vem de uma estrutura que é muito violenta com as crianças, que considera o bater, considera determinadas formas de fala violenta com a criança é sinônimo de autoridade. Isso já é muito debatido e considerado pelos educadores, pelos pedagogos, por quem trabalha com educação, que a violência ela não educa. A violência não é sinônimo de educação. Então, a gente precisa também pensar na comunicação não violenta para conversar com os nossos filhos e mostrar para eles o que eles
né, para orientá-los nas questões que eles precisam ser orientados, mas sem violência. Então, a comunicação não violenta, ela auxilia na resolução de conflitos, tá? Então, é muito importante. Então, a gente vai ter conflitos na nossa vida, seja profissional, seja pessoal. Então, é você no seu trabalho, com aquele seu colega de trabalho, que vocês precisam fazer alguma atividade juntos. E, às vezes, não funciona muito bem, você vai ter que sentar, conversar, dizer para ele, olha, vamos tentar achar um lugar comum. Então, é importante essa conversa, tá? Esse diálogo, para que isso possa acontecer, né? E os conflitos sejam, né, resolvidos de forma ok. E promove respeito e inclusão, tá? Então, uma comunicação não violenta, ela vai promover o respeito ao outro, vai considerar o outro. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, para poder incluir, respeitar, tá? Criar um ambiente de colaboração, não de briga. Então, vamos ver alguns exemplos negativos. Então, vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, comunicação violenta com a linguagem corporal. Então, como com a linguagem corporal, seja facial, gestual, como essa linguagem violenta ela pode se colocar. Então, olha essa primeira imagem aqui, esse casal que está com uma blusa verde. E aí você vê, né, que tem um balãozinho do lado da moça com um quadrado verde, do lado do rapaz com um triângulo preto. Então significa que eles estão, um está falando de A, o outro está falando de B, eles não estão se entendendo, eles não estão falando, não estão conseguindo se comunicar ainda, então está cada um pensando e falando de uma coisa totalmente diferente do outro. E você vê pela linguagem corporal que ela está assim, ela não está olhando, ela não está interessada, e ele está colocando o dedo assim, né? Lembra que esse dedo não pode, né? Dedo no rosto de ninguém é coisa positiva, né? Então você vê que corporalmente há um desinteresse, há uma comunicação violenta nessa imagem. Na imagem ao lado dessa moça de camisa vermelha e o rapaz de camisa branca, né, a violência na linguagem facial e gestual dos dois. Então você vê as mãos, né? As mãos geralmente quando a gente está brigando com o outro, mas que saco, que não sei o que, né? Então você acaba, e geralmente você pode ver que a mão ela fica aberta assim, né? Se a pessoa tá irritada. Então é uma linguagem gestual de violência, tá? E você vê a facial, a boca muito aberta, então tá gritando, tá falando alto, né? Tá o olhar, um olhar de, né, de nada conciliador. Então a gente percebe que essa linguagem corporal está sendo violenta. A gente tem aqui abaixo essa moça negra, que aí vocês vão ver ela com esse olhar assim, né? Tipo, Então imagina, né? Você faz uma pergunta para o professor. Professor, mas o que é mesmo comunicação não violenta? Você não sabe? Eu acabei de falar para você. Que pergunta é essa? Então, essa forma de facialmente, gestualmente, olhar para o outro, isso é violento. Isso não tem empatia com o outro. Isso não é uma comunicação não violenta. Então, observar essas linguagens nossas corporais que podem acarretar em conflito. Essa última desse rapaz com essa blusa vermelha, linguagem facial e gestual de alguém que está irritado, tá? Então você vê, a boca, o olhar, a mão assim, tipo, pode parar, nada disso. Então é algo que é uma linguagem corporal violenta. Então, trazendo para vocês exemplos, para vocês observarem como isso na linguagem corporal se coloca. Comunicação violenta com a linguagem verbal, agora com as palavras. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem aí o primeiro. Faça isso agora mesmo. Jesus, imagina alguém da sua família, o seu chefe. Faça isso agora. Eu quero agora. Gente, isso é violento. Tá? Você não consegue entender nada. Que saco, você não consegue entender nada.
Não adianta eu tentar conversar com você, porque você nunca escuta. Então, vocês podem perceber que a comunicação, e aí na linguagem verbal, além do que está sendo dito, tem a entonação, né, o volume da voz, tá? Então, dependendo da entonação, já dá uma melhorada, tá? Mas, quando você conseguir uma frase dessa, faça isso agora mesmo. O que está sendo dito, e se você ainda colocar, faça isso agora mesmo, você tá colocando um tom de autoridade, né, um tom, né, de uma pessoa que está mandando no outro. Então, é uma coisa que gera um conflito e vai, né, gerar violência, ou vai gerar medo no outro, não vai gerar coisa boa, tá? Então, é importante observar o que está sendo dito e como está sendo dito, tá? Isso não importa, se não tem os dados, eu vou embora. Então, pensando na visita, por algum motivo não tem algum dado, ou precisava de um dado que não tem, ou algo que você precisava coletar ali, e você diz, não importa, se o dado não está aqui, se a informação não está aqui, se você não tem um documento tal, eu vou embora. Não é assim que a gente fala com o outro. Lembra da empatia, né? Então a gente precisa pensar aí nessas formas de falar. Estou com pressa, pode buscar logo as informações? Estou com pressa, busca logo as informações. A forma de falar e o que está sendo dito, né? Então, você pode dizer algo parecido com o de outro jeito, a gente vai ver depois, mas de outra maneira. E olha essa última, como não entendeu? Então, esse como não entendeu, eu vou voltar aqui o slide. Como não entendeu e ainda com o olhar dessa foto dessa moça de jaqueta jeans e blusa branca. Como não entendeu? Então, imagina. Aí é violência, né? Comunicação violenta pela linguagem corporal, pela linguagem verbal. Então, é algo que precisa ser pensado. Vamos ver aqui os exemplos positivos. Olhem lá. Como trocar aquelas frases violentas por não violentas. Então, faça isso agora mesmo. A senhora pode, por favor, responder essa pergunta número 7? Ou a senhora pode, por favor, fazer isso? Ou faça isso agora, por favor? Então, eu preciso que a senhora faça isso, por favor. Eu preciso que a senhora faça isso agora, por favor. Então, essas palavrinhas, por favor, usar um pronome de tratamento adequado, senhora, senhor, né? Então, isso dá o tom da polidez, dá o tom da comunicação não violenta. Você não consegue entender nada. Então, né, não é assim que a gente fala com o outro. O senhor entendeu o que foi pedido? Se não tiver entendido, eu posso repetir novamente. Então, lembra, escutativa, interesse pelo outro, interesse em resolver o que tem que ser resolvido. Então, vamos falar de outro jeito, com outras palavras, para que o outro nos entenda. Não adianta tentar conversar com você, porque você nunca escuta. Você pode, por favor, me ouvir? Gostaria muito que refletisse sobre essa questão que tem me incomodado um pouco. Então, falar, gritar com o outro que ele nunca escuta, que isso só vai gerar conflito. Você pode dizer para ele que ele não está te ouvindo, que você gostaria que ele refletisse sobre isso, que ele ouvisse você, pensasse sobre que isso está te incomodando, sem precisar ser agressivo, sem usar palavras violentas ou linguagem corporal violenta. Isso não importa se não tem os dados, eu vou embora. Fique calma, procure os dados e os documentos que eu aguardo. Você precisa de algum esclarecimento para conseguir achar sobre? Então é isso, é você ter empatia, né? Educação, polidez com o outro. Estou com pressa, pode buscar logo as informações? Senhora, eu tenho outros atendimentos hoje ainda. A senhora poderia buscar as informações? Caso precise de algum esclarecimento, eu estou aqui. Então, você está dizendo a mesma coisa, só que sem ser violento. Como não entendeu? Se eu não entendeu minha pergunta, eu posso repetir sem problema. Então, vocês vejam como a coisa flui, como a gente pode trocar uma frase violenta por uma frase não violenta. Então, comunicação violenta com linguagem corporal. Então,
aqui a gente vê, na verdade, aqui a comunicação não violenta, tá? Com linguagem corporal. Então, comunicação não violenta. Faltou só um não ali no título. Aqui seria, nessa primeira imagem, né? Que você vê que tem aqui bem em cima, né? Então, você tem 3 pessoas conversando e você vê o interesse, empatia, escuta pelo outro. Então, o outro está te ouvindo, né? Está olhando para você, está com uma linguagem corporal ok, tá? Linguagem facial de dúvida. Olha a diferença dessa linguagem dela de dúvida para aquela linguagem... Então, ou dúvida no assim... Vamos supor, a pessoa pergunta alguma coisa para você e aí você ficou com a dúvida, não entendeu? Você faz... Ou você pode fazer assim... não entendi. Então, o não entendeu pode ser feito facialmente e gestualmente de uma maneira não violenta. Linguagem gestual não violenta. Então, você vê ali que eles estão conversando, estão ali tentando, né, chegar aí ao denominador comum, mas sem aquelas mãos assim, mas aquela mão mais perto do corpo. Tem uma questão que eu acho interessante falar com vocês da linguagem corporal, é que essa linguagem corporal, a mão mais perto do corpo, quando a gente gesticula, é a mão mais adequada na situação. Porque quando você bota os braços muito para frente, isso geralmente tem isso muitas vezes está relacionado a uma linguagem, quando você está com um conflito com o outro, que você quer, porque você quer. Então você já abre mais. Então quando você gesticula mais perto do corpo, isso já gera isso já traz uma linguagem corporal mais positiva, tá? Não violenta. Então você vê que eles estão conversando, você vê que eles estão olhando um para o outro, você vê que a face de ambos ali, né? Nessa imagem de baixo desse casal, que há uma face né? Que a conversa tá fluindo, que não é briga, que não é desentendimento. Então você pode usar uma linguagem, uma comunicação não violenta, tá? Corporalmente. Então é isso que eu quero que vocês observem. A gente viu exemplos de linguagem corporal violenta e agora a gente está vendo de não violenta. E a comunicação humanizada, o que seria? Então, a comunicação humanizada é a ferramenta indispensável para a promoção do diálogo e da compreensão mútua, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, falou Freire. Então, para que a gente possa conversar com o outro, se comunicar com o outro, é muito importante a comunicação humanizada, porque o foco é o diálogo, é a compreensão, é um compreendendo o outro, então mútua um que está compreendendo o outro. Então, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Porque quando a gente se entende, quando a gente conversa, mesmo nas nossas diferenças, e a gente dialoga, negocia, a gente está trabalhando por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, para Freire, a comunicação humanizada implica uma escuta atenta e empática. Isso significa que os sujeitos que se comunicam precisam estar dispostos a compreender e respeitar as perspectivas e sentimentos das outras pessoas. Então, quando a gente está trabalhando com comunicação humanizada, escuta atenta, que a gente vem falando várias vezes, e empatia. Olhar e respeitar o outro, tá? Então, isso é muito importante. Essa forma de comunicação seria uma forma de exercício de solidariedade e amor, em que os indivíduos se importam verdadeiramente uns com os outros. Não como pensar em uma sociedade, não tem como a gente pensar em uma sociedade mais solidária e justa sem entender que todos estão implicados e precisam, né, e aí eu destaquei essa parte, ouvir o outro, querer ajudar e ser solidário, independente do cargo que você ocupa ou da relação de poder que se estabeleça. Então, não é porque você é o chefe e está falando como seu subordinado ali no seu trabalho que você não tem que ouvir o subordinado, você não tem que ouvir o outro, você não tem que considerar o que o outro está dizendo. Então, todo mundo tem algo para contribuir. Todo mundo tem. Então, essa pessoa aí não é nada, não. Nada que ela vai me dizer importa. Não. Tá? Então, a gente aprende com o outro sempre. Então,
Comunicação humanizada é ouvir o outro, ajudar, ser solidário, independente do cargo que você ocupa. Então, isso é muito importante. E a comunicação ela é essencial para a construção de uma democracia sólida, pois possibilita a circulação das informações e o debate público, para que a gente possa debater, possa se entender. Fundamentais para o fortalecimento das instituições e o exercício da cidadania, algo que a gente tem falado muito, várias vezes nesse curso, que é a promoção da cidadania. Então, a Mariana Chauí, filósofa maravilhosa, importantíssima. Reflexos da comunicação mais humanizada em um país diverso. Então, qual é a contribuição da comunicação humanizada? Primeiro, conscientização e sensibilização sobre a desigualdade e a diversidade do país. A gente vem falando aqui nas aulas, e eu estou, a partir desse curso, tentando trazer para vocês uma reflexão e uma conscientização sobre problemas que a gente tem no nosso país, que estão atrelados à desigualdade, tá? E a diversidade do nosso país, que ao invés de ser vista como algo bom, muitas vezes é vista de forma negativa, de forma preconceituosa, como a gente viu na aula sobre variação linguística, sobre preconceito linguístico. Então, a comunicação humanizada em um país diverso, quando a gente se comunica com o outro, a gente entende o outro, a gente ouve o outro, a gente está vendo que o outro está passando por necessidade, que o outro está numa situação de vulnerabilidade, que a marca é o reflexo de uma sociedade desigual. Então, a gente precisa dessas reflexões, dessas noções, para a gente olhar para o outro e olhar para a nossa sociedade de uma forma com mais consciência. Tá? E não só não responsabilizando o outro por estar numa situação de vulnerabilidade, ou estar numa situação de pobreza, ou estar em qualquer situação difícil. Porque é muito comum culpar o outro pelo estado em que ele se encontra. Mas o estado que ele se encontra, quais são as raízes desse estado que ele se encontra? Quais são as raízes sociais, políticas e econômicas? Então a gente precisa pensar num coletivo, num todo, para pensar na situação do sujeito, individualmente. Tá? 2. Redução de preconceitos, pois dá voz a diferentes perspectivas e histórias. Então, quando a gente dá voz às pessoas, sejam essas pessoas da classe que forem, do gênero que forem, isso é muito importante, tá? Porque a gente está ouvindo, a gente está dando voz para pessoas que não são ou não foram até agora ouvidas. Então, para que a gente possa trabalhar de forma colaborativa, a gente precisa ouvir o outro. Fortalecimento da democracia, pois permite que todas as pessoas tenham voz. Então, o número 2 leva o número 3 a esse fortalecimento da democracia, porque todos vão participar, porque todos vão ser ouvidos nas suas necessidades, questões, etc. Então, eu termino essa aula com vocês com uma citação do Muniz Sodré, jornalista sociólogo muito conhecido, que diz: a comunicação é um instrumento por excelência da transformação social, pois é por meio dela que as pessoas se organizam, mobilizam e reivindicam os seus direitos. Então não há como lutar pelos direitos sem entender os direitos, sem se comunicar com o outro para você poder, de forma colaborativa, pensar em políticas públicas, pensar em soluções, pensar em medidas que vão transformar de fato socialmente a nossa sociedade. Então, é isso, a comunicação humanizada, não violenta, efetiva, empática, com escuta ativa, interesse pelo outro, respeitando o outro, sendo polido, educado, isso é muito importante para a gente. Tá? Então, eu agradeço, tá, a vocês aqui comigo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!